Boa tarde, turminha! Estamos iniciando mais uma semana depois desse feriadão, hein? Vocês descansaram? Muito bem, tá prontos agora para começar essa semana hoje, quarta-feira, 27 de maio de 2020. Essa semana será a semana de revisão. Já trabalhamos aí, né? Uma semana, várias semanas com os conteúdos. Agora a gente vai fazer uma revisão. Vamos lá, turminha, assistir a nossa videoaula de hoje. Vamos lá. Terceiro ano, alunos, sejam muito bem-vindos. Que alegria estar aqui com você, aluno e aluna do terceiro ano. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Prof. Cris, a professora Cristiane do Sistema Positivo de Ensino. Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Estamos na semana 10 dos nossos estudos em casa. Muito bem, você lembra de tudo que aprendeu? Já parou para pensar? Que tal pegar um caderno e escrever, desenhar, como você achar melhor? Que tal fazer um diário? Todo dia você faz o registro da aula que você assistiu. Registre o que você lembra sobre os estudos das 9 videoaulas, tudo referente aos livros do volume 1 e volume 2. Você pode também conversar com um familiar a respeito e trocar uma ideia. Quem sabe, faça de outra maneira esse registro. O que você está fazendo nesse momento, aluno? Criando a sua memória de estudos realizados. Quando você voltar para a escola, esperamos que em breve, você vai compartilhar com seus colegas e com seus professores tudo que você estudou. Pensa com carinho, hein? Vai ser muito legal estudar desse jeito. Mas hoje, professora, o que nós temos hoje na semana 10? Vamos começar a revisão. Vamos começar a revisão. Eu estou aqui junto com você para fazermos uma revisão e corrigirmos algumas atividades que eu solicitei. Se você não lembra, não tem problema. Vamos lembrar juntos e fazer juntos, ok? Por isso, corre lá, pega o seu material, o livro didático, lápis na mão e borracha e vem para cá. Vamos começar a nossa aula? Vamos lembrar juntos da semana 6? Capítulo 4, Um Mundo de Histórias? Isso! Agora pode abrir seu livro na página 7 e relembrar dessa história que você tem aí. Qual é a história? A Lebre e o Gênio da Selva. Lembrou? Não? Tem problema. Qualquer dúvida, volta na semana 6, assiste a videoaula novamente. Combinado? Bom, nós estudamos no capítulo 4 algumas curiosidades sobre alguns países da África. Lá, a lebre, ela representa um animal muito esperto. Aquele que quer sempre se dar bem. Sabe como é? Nessa história que você leu, ela procura o gênio da selva para que ele a torne mais inteligente. Lembra? Então, agora nós vamos corrigir algumas atividades. Só que eu quero que você pense nesse texto. Eu quero chamar a sua atenção de como é importante ser um bom leitor para aprender sobre o texto, para entender o texto. E como que a gente faz isso? Bom, veja, aluno do terceiro ano, você está aprendendo vários tipos de texto, não está? Está. Por quê? Para que você possa, devagar, se apropriar muito bem da leitura e da escrita. Então, aprender a ler e escrever é um processo. E para que você se torne um bom leitor,
só tem um jeito. Sabe qual é? Ler. Ler muito. Então, mas tem que saber ler. Então, a professora vai pedir para você olhar na página 7 e lembrar desse texto, que é um conto africano. Lembra? O conto é um texto que nós chamamos de narrativa. O que é? É uma história contada. E qual foi essa história? A gente tem que começar a pensar no texto. E aí você vai entender e ler bem. Qual foi a história? A história era sobre a lebre que procurou um gênio da selva. Então, leia várias vezes. Você pode dramatizar, você pode ler em voz alta, pode ler baixinho, pode ler em silêncio, só dentro da tua cabeça. Você tem que pensar no que aconteceu na história. Então, tem que reler os acontecimentos, o passo a passo da história. O que aconteceu primeiro? A lebre foi procurar o gênio. E depois, o que o gênio disse? Vai lembrando aqui na cabeça, o passo a passo da história. Aí, o que é muito importante também? Se colocar no lugar do narrador. O que é um narrador? É aquele que está contando a história, não é? O narrador é quem conta a história. Vamos pegar um exemplo? Lá no primeiro parágrafo, ó. A lebre, que de boba não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. Quem falou isso na história? O narrador. Tá vendo? Agora, quando tem lá um travessão, como nesse exemplo aqui, ó, grande gênio, mais possante que o elefante. Continuando. Aqui tem a fala do personagem. Viu que legal? Então, você tem que pensar nos personagens envolvidos. Quem são os principais personagens envolvidos dessa história? Você lembra? Aqueles que são chamados de protagonistas. Isso mesmo. Lembra, no caso dessa história, quem são? A lebre e o gênio da selva. Você estudou isso na página 11. Mas tem outros personagens. Quais? Quais são os personagens que apareceram na história? Passarinhos, o antílope. Quem mais? Pensa aí. Onde se passa essa história? Qual foi o local, o lugar, o espaço físico? Foi a selva, não foi? Foi. Qual que foi a complicação da história? O surgimento do conflito. Conflito, prof. Eu lembro, nós estudamos o que é conflito, não estudamos? Estudamos sim, né? A lebre, ela precisava resolver alguma coisa. O que foi? A lebre tinha que encarar desafios propostos pelo gênio. Olha só, tá aqui, ó, o conceito de conflito, página 13. Lembrou? Muito bem, olha quantas coisas nós estamos lembrando juntos. Tudo a partir da leitura do texto. Viu como a professora falou que ler bem é importante? Você também, para ler bem esse texto, você pode procurar o significado das palavras. Veja que nas páginas 7, 8 e 10, nós temos as palavras destacadas como num glossário. Assim, ó. Tem. Essas palavras foram retiradas do texto. Sabe que é muito interessante quando você quer aprender sobre um texto, entender e ler bem, para depois escrever também um texto? Você pode criar o seu glossário. Pegar um caderno e criar o seu glossário. Enfim, alunos, pensar no texto que você leu, entender o texto, lembrar de tudo o que aconteceu,
Todas essas dicas que a professora deu. Depois, o que vai acontecer? Quando você for responder às atividades no livro, fica sussi que nem mussi. Sussi que nem mussi, professora? Sim. Então, nós vamos olhar juntos a página 11 e 12. Algumas atividades nós já respondemos lá na aula da semana 6. Lembra? E outras não. Então, nós vamos virar agora a página, abrir na página 11 e vamos corrigir as atividades? Muito bem. Conversamos sobre o conto A Lebre e o Gênio da Selva e identificamos várias características desse texto-conto, dessa narrativa. Lembramos muitas questões importantes que eu tenho que perceber no momento da minha leitura. E para que eu identifique no texto a estrutura que esse texto apresenta. Então, a professora relembrou e deu algumas dicas para que quando você for fazer a leitura de um conto, de outro conto, você também tenha esse olhar, ok? Então, se você quiser ler novamente o conto, seria bem interessante, páginas 7, 8 e 9. E combinamos que nós faríamos a correção de algumas atividades na aula de revisão, que é hoje. Então, lápis na mão, nós vamos corrigir as atividades que nós não realizamos juntos na aula da semana 6. A professora vai ler alguns enunciados aqui e nós vamos corrigir e você vai fazer a autocorreção no seu livro. Combinado? Então, a atividade 2 nós já tínhamos conversado bastante, relembramos hoje o que é ser um personagem protagonista, né? A atividade 3, o enunciado é que outros personagens aparecem na história. Então, eu pedi que vocês encontrassem depois da leitura de todo o texto. Os passarinhos, a antílope e a serpente, correto? Muito bem. A atividade 4 era para numerar as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos do conto. Então, primeiro, o que aconteceu ali? A lebre decidiu procurar o gênio da selva. Depois, a lebre fechou a cesta cheia de passarinhos com uma tampa pesada e a escondeu em um canto, embaixo do baobá. A segunda. 2, né? Depois, 3. A lebre se encontrou com uma antílope fêmea que tinha se aproximado para beber água. O seguinte, o 4. A serpente se alongou inteirinha ao lado do bastão. E a última frase, de acordo com a ordem, é: a lebre trouxe para o gênio a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. Ok? Assim que nós fizemos juntos na aula, por que a lebre foi procurar o gênio, né? Ela tinha o desejo de se tornar o animal mais esperto da selva. Às 6 nós fizemos juntas, qual eram os desafios, né, que o gênio propôs à lebre. Então, nós comentamos aquele dia que o gênio propôs à lebre que enchesse uma cesta com passarinhos, uma cabaça com leite de antílope e também que encontrasse uma serpente tão comprida quanto um bastão. Ok? Agora, continuando, temos ainda o exercício 7. Perguntava qual a estratégia que a lebre utilizou, né, para convencer os animais que fizessem tudo o que o gênio solicitou. Então, o que ela fez? A lebre, ela desafiou os animais, sempre fingindo duvidar da capacidade de cada um. Não foi isso que aconteceu na história? Com isso, ela conseguia que o animal colaborasse com ela. Bom, a letra B
para você era copiar as falas da lebre nos espaços adequados. Então, tinha que voltar no texto e procurar a fala da lebre com os passarinhos, a fala da lebre com a antílope e a fala da lebre com a serpente. A professora vai passar, deixa aqui, qualquer coisa, você dá aquela paradinha no vídeo, né? Confere com a sua resposta e continua, ok? A 9. No final, qual foi a resposta do gênio da selva ao pedido da lebre? O que o gênio falou para a lebre? Que ele disse que ela já era muito esperta, né? Era astuta, era esperta. E se ele aumentasse essa esperteza, essa astúcia dela, ela se tornaria o mestre do próprio gênio, não é mesmo? Então, ele não concedeu a solicitação porque ela já era bastante esperta. E a última que eu pulei ali, a 8, é para mostrar a pintura no parágrafo que justificava como é que a lebre conseguiu cumprir o desafio do gênio, né? Quando ela leva lá tudo para o gênio. Então, destaquei ali, ao final, na página 10. Veja só, trouxe a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. É a fala da lebre, né? Então, tem o travessão e a fala do personagem, ok? Tudo corrigido? Então, após essa correção, eu vou colocar o conto do livro de atividades. Então, pode pegar seu livro de atividades e abrir na página 5. A professora, na semana 6, solicitou que você fizesse a leitura do conto O Tambor Africano e depois resolvesse algumas atividades de interpretação desse texto. Agora, como nós conversamos sobre o texto Conto, a Lebre e o Gênio da Selva, e eu chamei a atenção para algumas questões e dei algumas dicas a respeito de como ler um conto, ler esse texto e prestar atenção em algumas questões bem específicas nessa revisão, a professora vai pedir que você faça, com a ajuda de um familiar, a leitura novamente do conto O Tambor Africano, certo? Mas assim, tem que lembrar também que esse conto, ele foi inspirado ali no país da África, Guiné-Bissau, e que não podemos esquecer que esses contos populares, eles têm geralmente uma intenção de explicar um fato da natureza ou dos costumes locais. E aqui, nessa história, o conto ele explica como o tambor, que é um instrumento característico da música africana, chegou àquele povo, certo? Então, precisa ler também com esse olhar. E também temos o narrador, temos os personagens que participam da conversa, vai ter o espaço, tem o conflito, tudo aquilo que a professora conversou a respeito do outro conto. Então, você vai reler agora. Depois da sua leitura, eu vou deixar aqui a correção das atividades. Então, olha só, primeiro você tem que dar a paradinha, certo? Reler o texto e depois você faz a correção. Super combinado, não é mesmo? Olha, tô aqui vendo a resposta, aqui sim, certo? Então, você vai ter atividade 2, perguntando o narrador que conta a história, ele participa dela ou ele não participa? Não, ele conta, ele não participa da história. Ele está
contando a história que a gente fala como um observador. Ele não faz parte, ele não interage, ele não dá sua opinião, ele não faz parte, ele está contando apenas. Então, ele não participa, certo? Atividade 3. Além do narrador, aparecem as vozes de outros personagens. De quais? Como essas falas estão separadas da parte do narrador? Então, você já leu. Você viu que apareceu a voz da lua e dos macaquinhos, né? Os macaquinhos de nariz branco. Todos os macaquinhos, eles têm o nariz branco. Como que essas falas são separadas da parte do narrador? Lembra que eu mostrei no outro texto? Com o travessão. Ok. Atividade 4. Como o macaquinho de nariz branco foi parar na lua? Ele se agarrou na lua quando os outros macaquinhos se desequilibraram de lá de cima, não foi isso? Certo? Muito bem. A pergunta, agora atividade 5. A lua gostou da visita inesperada? E era para copiar o trechinho que justificava isso. Ela gostou. Aí você tira lá do texto, veja que aqui ele está entre aspas, mas lá vai estar o travessão. A lua nunca tinha visto um macaco. Ficou tão contente com a visita do macaquinho de nariz branco que lhe deu de presente um tamborzinho. Esse aqui também é o narrador falando. Tá vendo? Então, o narrador também está contando, não é o personagem, né? Então, é o narrador que está falando aqui. Então, que ele nunca tinha visto um macaco, ficou tão contente com a visita do macaquinho, que lhe deu de presente um tamborzinho. Certo? A pergunta 6. O macaquinho de nariz branco ficou envolvido por algumas semanas com o tambor que tinha ganhado, até que um dia resolveu voltar para casa. Como ele explicou essa decisão à lua? É para você escrever com as suas palavras, a professora escreveu aqui com as minhas. Então, veja, como é que ele explicou? Eu coloquei assim, que ele disse para a lua que sentia saudade da família e das árvores onde passava o dia brincando de galho em galho, certo? Você pode ter escrito de uma outra maneira, não tem problema. Atividade 7. Quando o macaquinho de nariz branco resolveu voltar para casa, a lua lhe fez um pedido. Ela fez um pedido. Qual foi a atitude do macaquinho? Ele não resistiu à tentação, né, do pedido da lua e tocou o tambor antes de chegar à terra. Ela pediu para ele que ele não tocasse. Quais foram as consequências da atitude do macaquinho? A lua acabou cortando a corda antes dele chegar ao chão e o macaquinho não resistiu à queda. Onde foi parar o tamborzinho que ele tanto gostava? Ele foi entregue a uma menina que passava por ali para que ela o levasse aos homens do país deles. Por isso que a professora falou que é uma maneira deles explicarem, né, como que chegou o tambor àquele povo, certo? Então, não se esqueça, antes de olhar e fazer a autocorreção das suas atividades, releia o texto. Então, muito bem. Agora, vamos para continuar a nossa revisão. Semana 7, páginas 14, 15, 16 e 17. Agora você pode abrir o seu livro na página 14. Muito bem. Na semana 7 de estudos, você aprendeu no seu livro didático que os substantivos podem estar no singular e plural e também no masculino e feminino. Lembra disso? Podemos olhar então nas páginas 14, 15, 16 e 17.
Você realizou atividades a respeito desse conteúdo. Os substantivos, antes, vamos pensar um pouquinho. Lembra quando a professora explicou que substantivos são palavras? Palavras que servem para nomear, para dar nomes aos seres. Podemos dar nome às pessoas, aos animais, aos lugares, às plantas, às cidades, aos países, às escolas, aos objetos, enfim. Existem muitos tipos de substantivos, ok? Lembrou? Então, na página 15, você utilizou o plural para esses substantivos. Então, quando indicam mais de um ser da mesma espécie, nós dizemos que a palavra está no plural. Como exemplo aí, o leão, os leões. Depois, você confere para ver se você acertou os demais. Dá aquela paradinha básica no vídeo e confere aí como é que você resolveu a sua atividade. Ok? Muito bem! Na página 16, você tinha destacado que os substantivos podem ser classificados como masculino e feminino e é possível colocar a palavra o diante deles e a palavra a, certo? Então, quando você usa o, é o masculino. Quando você usa a diante, é feminino. Certo? Muito bem. Então, veja, é possível. Não são todas as palavras e todos os substantivos que você identifica desse jeito. Você sabia? Vou contar para você descobrir mais uma coisa hoje na nossa aula. Às vezes, o substantivo, a mesma palavra é indicada para tanto designar o masculino ou o feminino. Eu chamo tanto uma única forma. Por exemplo, artista é o artista, a artista. Então, olha como essa palavrinha o e a é importante na nossa língua, hein? Fique ligado nisso. Realmente, ele é importante para nós descobrirmos aí se a palavra está no masculino ou feminino. Uma das possibilidades, não é mesmo? Ótimo! Vamos, então, conferir aí a letra C, se você acertou, substituindo lebre por leão, confira aí, e organize os substantivos no quadro referentes à atividade 2. Então, você tem lá os nomes daqueles animais e você vai colocar as palavras masculinas de um lado, as femininas do outro. O que organizou e ajudou você a descobrir se era masculina ou feminina? Ah, este mágico A e esse mágico O, não é mesmo? Palavrinhas boas que nos ajudam a identificar o masculino e feminino. Ótimo! Então, agora, vamos espiar a atividade 5. Você tinha que reescrever as frases trocando substantivos masculinos em destaque pelos femininos. Vejam que aqui tem mais algo interessante que nós precisamos prestar atenção, que alguns substantivos nomeiam pessoas e animais quase sempre apresentando duas formas, uma para indicar o sexo masculino, outra para o feminino. Por que diz quase sempre? Porque às vezes, lembra que a professora explicou, nós usamos a palavra o ou a, ok? Então, ó, fica ligado aí. No caso dos animais, eu vou usar o macho e a fêmea. Muito bem. O macaco, a macaca. O leão, a leoa. O elefante, a elefanta. O búfalo, a búfala. Beleza? Tranquilo? Ótimo! E a última atividade dessas páginas era 6. Lembra que eu perguntei e pedi para você encontrar outros animais que nós poderíamos nomeá-los também desta maneira, usando a palavra macho e fêmea? Certo? Então, quando elas não têm a palavra específica para o masculino e o feminino, a gente usa
o macho e a fêmea, para os animais, ok? Então, aqui, outros exemplos: zebra, macho e fêmea; rinoceronte, macho e fêmea; girafa, macho e fêmea; serpente, macho e fêmea; lebre, macho e fêmea. Ah, muito bem. Olha aí, mais algumas descobertas do dia. Então, para você pensar mais a respeito do masculino e feminino, eu trouxe uma brincadeira. Vamos brincar? Jogo do mico. Muito bem. Agora, para você se divertir, brincar e aprender, a professora vai sugerir que você faça o jogo do mico. Você conhece o jogo do mico? Então, esse é o jogo do mico dos animais. Você aprendeu nas atividades das páginas 14, 15, 16 e 17 alguns nomes de animais e aprendeu a utilizá-los no plural, no singular, no masculino e no feminino. Então, para brincar agora e para conhecer outros animais e colocar em prática tudo isso que você aprendeu, você pode utilizar o jogo do mico. Como que vai ser? A professora vai disponibilizar um QR Code agora. Você pode dar uma paradinha no vídeo e acessar pelo RA positivo o seu QR Code, ok? Mas também você pode fazer as suas cartinhas. Que tal produzir as suas cartas do jogo? Você vai desenhar, se divertir e brincar, certo? Então, você pode fazer das duas maneiras. Então, olha só, você vai observar aí nessas cartas que os animais apresentam essas duas formas para nomeá-los, tanto masculino como feminino. Gato e gata, coelho e coelha, cavalo e égua, né? Mas lembra que não são todos os animais que têm, né, dois nomes para nomeá-los. Às vezes a gente precisa chamá-los de macho e fêmea, lembra? Muito bem. Então, faça suas cartas, brinque e se divirta. Quando você for acessar o QR Code, a única coisa que você tem que, na hora que você imprimir, é que você tem que arrumar ali que na carta saiu errado. Ali você pode escrever elefante e elefanta. Se você for fazer o seu desenho, melhor ainda, você já escreve elefante e elefanta, ok?